no curso eu expliquei, falei pro pessoal, deu para entender? O pessoal fala, todo mundo entendeu, né? Eu falei assim, eu não entendi. Ah, e esse negócio de porcentagem, eu nunca entendo, né, Não, o trabalho. Mas pensando aqui ainda, eu ainda assim, ó, vou reformular essa parte, então, a gente, porque Mas o que eu não ensino uma forma de pensar a dosagem. Tá? Eu ensino alguns caminhos, pela medicina tradicional chinesa, pela bioquímica, tá? E aí vocês vão escolher. Mas os óleos mais fortes a gente faz diluição dele 0,5% ou no máximo 1%. Os outros podem variar de 2% a 5%. Mas lá na frente vocês aprendem a fazer esse cálculo. Mas aí que eu estava pensando é que tu falou do hortelã-pimenta e do lavanda, né? E aí tem aquela vez que a gente estava conversando sobre a criança que é muito agitada, ou que não presta atenção, ou que tem TDAH, né? Daí eu falei, tá, então vai usar lavanda? Daí tu disse, não, depende. Aí tu me deu aquela explicação. Legal isso. Porque isso é... Então vamos trazer como exemplo. A Cris falou assim, então esse óleo o óleo do lavanda é importante para a criança com TDAH. Né? Porque o inverso do hortelã-pimenta, a gente viu que o lavanda ele tem uma ação contra a atividade muscular, né? Inclusive do coração. Então, ele inibe o sistema nervoso, ele inibe o movimento. Aí eu falei para a Cris assim, que não, porque o problema do TDAH é uma deficiência do ponto de vista bioquímico. Tá? Mas do ponto de vista da medicina chinesa também vai ser uma deficiência de Shen. Mas é uma deficiência do sistema nervoso central que não consegue captar os estímulos, principalmente visuais. Ou seja, o sistema nervoso central ele funciona em deficiência. Se eu uso um óleo que é inibidor do sistema nervoso central, ele vai ficar pior. Eu tenho que usar um estimulante para a criança com TDAH. Pode ser o hortelã-pimenta, por exemplo, porque daí vai ativar o sistema nervoso central, o fluxo vai ficar melhor, e a criança vai conseguir perceber melhor as coisas e aí ela pode baixar ou começar a atender os seus pedidos. Tá? Porque a agitação do TDAH é porque há uma deficiência nessa agitação. E não o inverso. Entendeu? O sistema nervoso não é agitado. Ele é lento. E aí a criança fica agitada porque ela não consegue captar as coisas. Né? Ela olha lá e não consegue ficar olhando e observando. Porque o sistema nervoso central, como está deficiente, olha lá, já olha lá, já olha lá, não consegue filtrar, não consegue processar a informação. Então eu tenho que estimular o sistema nervoso central. Por isso que no começo os médicos davam calmante e as crianças ficavam pior. Depois começou a se dar estimulante. O medicamento hoje, pela medicina convencional, é estimulante, não é calmante. É só leia né? Foi o que a gente fez. Isso. São todos são estimulantes. Ritalina, né? Ritalina. Então, mesmo para o óleo essencial. Tá? Vai ser a mesma lógica, porque tem que estimular o sistema nervoso central. Pode ser, por exemplo, um hortelã-pimenta. Tá? Mas aí com a dosagem, com criança mesmo, com 20% e no ambiente. Tá? Jamais, por exemplo, hortelã-pimenta colocar na roupa da criança para ela ficar o dia todo. Tá? Porque vai ser um excesso, uma superdosagem. Pode passar. Contraindicado o uso noturno, eu falei até por conta o cipreste ou cipestre, tá? Tem as duas formas aí na bibliografia, do ponto de vista etimológico eu já vi que pode ser das duas formas, escrito, enfim. Cipreste italiano, ou também conhecido como cedrinho comum no Brasil, tá? Já é de uma outra família, a Cupressaceae. Princípios componentes, né? Os principais componentes, o cedrol, limoneno, alfa-quineno, tá? Esse alfa-quineno, vou ter aquela observação, porque ele estimula a circulação periférica. Então, por exemplo, ele é um bom óleo para massagem. O cipreste drena. Então, pessoas, por exemplo, que têm corpo inchado, digestão inadequada, estão ganhando peso, a massagem com cipreste é fundamental, tá? Mas aí a gente vai fazer sempre massagem, como eu falei, mais rápido, não por 40 minutos, 45, massagem ali de 20 minutos. O ideal mesmo é a sessão de drenagem, usando óleo, tá? O resultado é muito melhor. Mas ele tem uma boa ação justamente porque as pesquisas fisioquímicas
ou bioquímicas têm mostrado a presença do alfa-pineno, que estimula a circulação periférica, então ajuda a drenar. A ação antisséptica, tá? No estudo ali de 2007, comprovado também em estudos in vitro, pode passar. A ação anti-inflamatória é amplamente utilizada em inflamações cutâneas, caspa e lesões purulentas. Tá? Não se recomenda o uso interno e o uso em gestante. Então, por exemplo, é um óleo que quem vem fazendo pesquisa bioquímica desse óleo fala que ele é um óleo que não tem possibilidade de, por exemplo, ingestão, como está acontecendo hoje com limão e outros óleos, como a gente falou ainda há pouco, tá? Porque ele vai ser extremamente tóxico para o fígado. Tá? E também, por isso, o controle com gestante. Na verdade, todos os cítricos, tá? A gente tem que tomar um cuidado. Então, limão, laranja, cipreste, né? Todos esses a gente tem que tomar cuidado e muitos deles têm um fator também fototóxico, ou seja, não pode ter exposição ao sol. Tá? E aí algumas pessoas falam assim, mas só quando é aplicado na massagem, por exemplo, na pele e tal. Mas também em inalação, tá? Porque eles têm esse fator fototóxico, que também vai aparecer aí na sequência. E a pesquisa lá de Laszlo, a pesquisa de Laszlo mostrou que é um óleo que tem uma incidência maior de irritação sobre a pele de coelho. E por isso se acredita que ele pode ser também mais irritativo na pele humana. Tá? E já há alguns relatos no estudo de casos, principalmente no campo da estética, de pessoas que fazem então a drenagem, a massagem com cipreste, como eu falei, porque é um óleo muito bom para isso, mas acabam tendo irritação de pele. Tá? Quando a pessoa tem uma irritação de pele pelo uso de algum óleo, se recomenda que a gente não use, tá? Porque a irritação de pele significa que houve uma intoxicação e o corpo vai dar conta ali. Então é melhor a gente mudar o óleo e a estratégia e não continuar usando aquele óleo. Tá? E aí, dependendo do óleo, vocês vão perceber que às vezes a gente não pode usar óleo daquela família ou com alguns componentes ativos, como a gente está vendo, né? Por isso que eu estou botando ali o nome das famílias, componente ativo, porque daí às vezes você vai cruzando e vai vendo que... Porque a maior parte dos óleos tem os mesmos componentes e são de famílias próximas. Tá? Então, às vezes a gente... E às vezes a gente vai chegar à conclusão que é melhor não usar o óleo essencial com aquele paciente e sim outra estratégia. Tá? Pode passar. Citronela, que no dia a dia se recomenda muito como repelente, né, de insetos. Então, por exemplo, aprendi no dia a dia, né, quando vou em algum local, sítio, tal, tem citronela, eu passo na pele. Apesar que ele também pode causar irritação em algumas pessoas. Tá? Eu já aprendi uma vez com uma pessoa de sítio, assim, que estuda planta, que eu conversei sobre isso, sobre o citronela, né? E ele falou que, na verdade, não é a citronela que faz isso. Então, ou seja, ele falou que assim, os estudos que mostram que a citronela tem uma ação, né, está errado. Porque quando a pessoa pega a citronela e passa para na pele, às vezes existe tipo pó e presença de fungos, né, e ela não lava. Então não é a citronela que está fazendo aquilo. Né? E às vezes esse fungos, essa coisa, penetra também na citronela. E se você faz o óleo, por exemplo, dessa citronela, então esses fungos que vão ter ação irritativa, não é a citronela. Olha que interessante, assim, quem estuda a natureza e a planta vai tendo também visões que às vezes a ciência não consegue enxergar. Né? Lógico que quando se faz óleo essencial, tem asepsia, tem higienização, tem tudo isso. Mas o que ele me explicou é que quando penetra na planta, aquilo passa a fazer parte do componente da planta. Isso é como se fosse contaminar o próprio componente ativo. E lá na indústria você não tem, às vezes, como separar isso, muitas vezes. Né? Por mais rigor que hoje se tenha nesse controle. Tá?
Mas tem uma ação, o citronela, né? É um repelente natural, a família Lipoaceae, né? Ação antibacteriana, inibição contra os estafilococcus que provocam, mesmo esse estafilococcus provoca meningite, por exemplo. Então, ele é um óleo que tem uma ação contra essa bactéria, tá? Estudos in vitro, não em humanos, ou seja, então, não há nenhuma atuação dele no tratamento da meningite, tá? Mas ele tem uma atuação sobre a bactéria que causa a meningite, tá? E a ação antibacteriana é equivalente ao da ampicilina, né? Então veja que é uma ação forte, tá? Composição química e atividade antibacteriana dos óleos essenciais, citronela, eucalipto e lavanda, isso é também do Instituto Adolfo Lutz, né, de 2012, então um estudo que foi bem sério, bem controlado, tá? E que mostra que é um óleo com ação antibacteriana bem potente, né? Pode passar? Roberto, Pode falar. eu, avaliando todas essas questões de toxicidade dos óleos, e avaliando a saúde do profissional que trabalha com isso, eu trabalho com massagem, com estética, e para me preservar de intoxicação de produto cosmético, eu utilizo de luvas. Tá? Mas no caso do óleo essencial, que se eu for utilizar nas minhas massagens, eu atendo em torno de 7, 8 pessoas ao dia. Esse óleo essencial vai fazer essa permeação, essa absorção através do olfato. E eu mesmo preservando com luva, o uso de luvas, eu não vou ter o contato cutâneo, mas eu vou ter o contato olfativo. Então eu corro o risco de me intoxicar, se eu ficar, às vezes seguido, um atrás do outro. E isso me preocupa um pouco, então eu não vou poder, vamos dizer assim, trabalhar constantemente, já que esse óleo tem uma ação de 5 dias, se eu trabalho um dia da semana com óleo essencial de lavanda, por exemplo, numa drenagem, ou aquele próprio cipreste, que eu trabalho muito com drenagem também, eu vou ficar os outros 5 dias sem trabalhar com esse óleo. É um pouco, como terapeuta, um pouco preocupante para a minha saúde. Sim, exato. Porque, ou pelo menos assim, o que pode ser feito para minimizar, tá? Evitar usar, aí lógico, isso às vezes não dá, porque às vezes o paciente necessita justamente daquele óleo. Mas o ideal, o profissional que precisa usar os óleos por dia, é que ele tem que alternar os óleos. Então, por exemplo, eu usei hoje lavanda com uma pessoa. Mais tarde tem outra pessoa que precisa de lavanda, mas eu posso substituir o lavanda, vamos colocar aqui pelo laranja, por exemplo. Né? Taperimão? Isso, eu troco, porque pelo menos eu não vou criando uma supercarga, uma superdosagem daquele óleo específico. Porque o problema para quem já usa e não tem nenhum efeito irritativo sobre a pele, nenhuma alteração do ponto de vista comportamental, como insônia, tá? O problema é a superdosagem, é justamente a repetição contínua do óleo. Tá? E isso serve para qualquer atividade que tenha estimulação olfativa. Por exemplo, quem usa muito moxa ou mustão, a gente também orienta isso. Né? Aquela fumaça o tempo todo, tá? Ela tem um efeito benéfico para o paciente, mas no uso contínuo o tempo todo ela tem efeito maléfico para o profissional, uma questão de biossegurança. O cliente vai lá, toma uma hora. Isso. Lá Ele vai receber a dosagem legal que ele precisa, mas a gente tem. Por isso que realmente exige esse controle quem atende muito. Tá? Eu tenho visto muitas pessoas desenvolvendo alergias, principalmente na área da estética, nas mãos. Eu tenho. Isso, e só agora comecei a entender que é pelo óleo essencial. Não, pelos cosméticos. Isso, ou pelos cosméticos. E às vezes, alguns cosméticos têm óleo essencial na composição. Sim. Tá? Então, muitos profissionais estão deixando a atividade, tá? E agora estou conseguindo ter um entendimento que alguns profissionais também, principalmente porque tem esteticista e massoterapeutas que vão estudar a manoterapia, e alguns não, né? Os que vão estudar começam a entender e está muito frequente as alergias de mão. Tá? E provavelmente tem relação com os óleos essenciais do uso contínuo. Tá?
E aí a gente fala contínuo assim, tem profissionais que atendem 10 pessoas por dia, todo dia, e aí tu pega assim, 5 anos, vai trazer um efeito negativo. Tá? E aí também tem outras alternativas além dessa, que é o controle do uso, alternar, né, e tudo mais, que é assim, utilizar chás que desintoxiquem, lavar bem as mãos, né? Enfim, algumas coisas que podem estar ajudando também a limpar esse organismo. Tá? Professor, e tem umas máscaras que são próprias assim para poeira, gotículas, de repente seria uma saída Também pode estar usando máscara. Tem umas que tem que é própria para Filtro, né? um Isso, filtro. pode estar usando também. E para as mãos a gente utiliza as luvas, né? É. Mas ali o nariz. Vamos passar aqui. Ah, não, esse não foi não. Mirtaceae, né, o eucalipto, tá? Tradicionalmente é um expectorante utilizado em quadros respiratórios, né? Essa é a maior ação desse óleo. Atividade de moderada a forte contra várias bactérias gram-positivas, tá? Então várias bactérias aí que causam muitas doenças, infecções, o eucalipto tem uma boa atuação em estudos in vitro, tá? Ali também a referência, tá? Pode passar. E aí o eucalipto, não, volta isso. É bastante interessante que ele tem mais de 600 espécies, tá? E até em 2003, que foi o último artigo que eu encontrei fazendo uma revisão do eucalipto, nós temos 200 dessas 600 espécies bem estudadas, tá? Do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista de toxicidade, do ponto de vista de efeitos, né, terapêuticos, tá? E ali veja que são 14 substâncias, então o eucalipto é um óleo, tá? Pode ver assim, o lavanda tem o linalol, né, o hortelã-pimenta ali, o mentol, a maior parte deles tem 2 componentes que são medicinais. O eucalipto tem 14 componentes já bem estudados. Tá? Então ele é um óleo com muita propriedade medicinal, praticamente todos esses componentes citados ali, destacados em amarelo, eles têm ação pulmonar, tá? De melhorar sangue, e como tem ação pulmonar na medicina tradicional chinesa, também ajuda para o intestino grosso. Tá? É um óleo importante para a imunidade, tá? Por isso que ele tem ação sobre muitas bactérias, então ele é um óleo muito importante, por exemplo, no frio, né? Para as doenças do inverno. Tá? Pode passar. O cravo da Índia, também conhecido como prego, né? O cravo prego. E é prego porque o formatozinho dele lembra um prego, né? E também da Mirtaceae, né? Volta ali, é da mesma família do eucalipto. Né? Da mesma família do eucalipto, tá? Os principais componentes, hoje bem conhecidos do cravo, tá? Eu vou citar aqui os 3, né? Primeiro deles é o eugenol. O cravo é um dos óleos que eu mais utilizo, tá? Clinicamente, principalmente como a gente trabalha lá no Etel muito com dor e doenças crônicas ligadas à articulação, então tipo artrite reumatoide, osteoporose, alterações de articulações, enfim, fibromialgia, né? Todos esses quadros graves musculares e osteoarticular, tá? O cravo tem uma boa resposta. Na verdade, na medicina chinesa, a gente fala, eu costumo falar que é o melhor óleo para as doenças de frio. Tá? E aí, do ponto de vista bioquímico, ele tem o eugenol. O eugenol é um componente que está, inclusive, em vários medicamentos, né? O eugenol ele é antiviral, antimicrobiano, anti-inflamatório. Tem ação comprovada em alguns estudos que ele tem uma atuação anti-úlcera, tá? Diminuindo a capacidade de lesão das úlceras.
antidiabético, antioxidante, antitumoral, alguns estudos mostrando a ação do eugenol, que está presente no cravo, na questão de controle de crescimento de tumor, isso com pesquisas em animais, tá? Anestésico e também afrodisíaco, porque ele é um estimulante, um potente estimulante da circulação. Então veja que só o eugenol, que é um dos componentes ativos do cravo, tem uma infinidade de componentes com ações em termos de melhorar a saúde de forma muito significativa, né? E ele é um estimulante, tá? Dá para perceber por conta do eugenol. Pode passar os outros depois. Né? Isso, tá? O cariofileno B, tá? Que é um inseticida no sentido que ele serve também, né, esse combate, né, como repelente, enfim, é antialérgico, inibidor de edemas, porque isso está no próprio efeito genérico do cravo, ele estimula a circulação, né, então ele drena edemas, tá, assim como o cipreste, por exemplo, né. E também antitumoral, então veja que nós temos dois componentes que são antitumorais, que têm sido pesquisados em pesquisas com animais, tá? E não é à toa que o cravo, e aí isso é muito interessante, né? O cravo, por exemplo, na chegada dos portugueses, não foi o cravo no Brasil, mas assim, o cravo sempre foi uma especiaria extremamente importante no mundo, é uma mercadoria de alto valor. Né? A gente brinca que hoje é que ele fica lá na nossa cozinha, no potinho lá, o cravinho, a gente pouco valor dá, né? Mas assim, ele foi sempre um alimento de muito poder, né? Porque ele era usado já na antiguidade como medicamento. A eugenina, né, o acetato de eugenina, na verdade, que também é um anti-inflamatório potente, mas tem um grande efeito anestésico. Por isso que, às vezes, ao passar o óleo de cravo, a pessoa já tem uma sensação de alívio da dor, né? Ativa a circulação e dá uma anestesiada, tá? Mas também em excesso ele causa intoxicação, né? Sim, é um óleo que tem que tomar muito cuidado. Também sempre 0,5 ou 1% a diluição dele. E uso, né? Eu faço, por exemplo, os pacientes, às vezes eu faço a diluição dele e não uso no tratamento em toda a sessão que o paciente vem. Eu peço para ele usar em casa por um ciclo, né? Um período de tempo. Tá? E tipo 10 dias, 20 dias, depois cessa. Mas normalmente daí casos bem graves, tá? De doença articular, pessoas que não estão aguentando de dor, não estão conseguindo se movimentar. Eu faço um uso tipo por 10 dias. Uma vez apenas por dia. Tá? Aí ele vai usando, controla os sintomas, daí a gente encerra. Mas também tem pacientes que a gente pede às vezes para usar durante toda a estação de outono e inverno, nas doenças de inverno, né? E aí a gente pede para usar às vezes alternado, 3 vezes na semana, tá? Então daí eu confecciono o óleo e eu oriento ele a usar e na minha sessão eu não utilizo. Tá? Eu utilizo sempre uma outra técnica complementar. Então isso a gente tem feito muito no IATEL. O óleo é essencial, a aromaterapia como complemento da estratégia que a gente está utilizando. Tá? Seja acupuntura, seja shiatsu, ventosa, enfim. A gente tem utilizado bastante isso. Pode passar. Agora, para a gente mexer com os óleos, é preciso ter destilador ou não? Não. Não, é importante só ter vidrinhos, né? Para você misturar o óleo vegetal com o óleo essencial. Aí são as dosagens que a gente vai aprender a fazer. E aí, assim, e não manipular a questão, luva, máscara, os procedimentos assim, de biossegurança, tá? Mas não precisa. Agora tem aí destiladores portáteis sendo vendidos. Nós até tentamos comprar um para testar, para ver se tem assim uma funcionalidade, né? Mas não conseguimos comprar ainda. Mas tem pessoas que estão fabricando o próprio óleo.
essencial com carreamento, que a gente chama, eu vou explicar para vocês. Mas eu vou passar uma receitinha para fazer o óleo para usar na terapia a partir do óleo 100% de cereais. Tá? Então, ou seja, o terapeuta ele pode montar alguns óleos para ele sem precisar recorrer ao óleo industrializado. Tá? Dá trabalho, leva tempo, porque você faz o óleo, ele vai destilar ali por 1, 2, 3 meses até você poder usar. Né? Então, o óleo essencial hoje pronto, ele se tornou muito prático. Né? Mas, às vezes, aprender a fazer o seu óleo também é legal. Porque daí, às vezes, você tem lá a planta, né? Tipo, lá no Iatel a gente está tentando criar a nossa horta medicinal, ainda não deu, mas nós já temos algumas plantas. Às vezes, você faz o ressecamento da planta, faz a mistura no óleo, como eu vou mostrar para vocês, e você tem ali um produto que você sabe, né? Que você manipulou, você plantou, você conhece. Lá no Iatel a gente não usa agrotóxico, né? A gente mal planta, na verdade, estudo com um pouco mais, um estudo usando cravo com um pouco mais de 15 mil sujeitos, mostrou, é uma população grande, né? Mostrou que 637 deles teve algum tipo de alergia. Tá? Não foi com cravo, desculpa, usando óleo. Destes que tiveram alergia, 1,5% foi por conta do óleo de cravo. Tá? Então, de fato, cravo e canela, o óleo de cravo e o óleo de canela são os que eu acho que têm causado mais irritação. Tá? Pele. Gengibre menos ainda do que cravo e canela. Tá? Esses têm aparecido mais casos de irritação e orientação de ter maior cuidado em manipulação. Na nossa experiência, usando com pacientes muito fracos, debilitados, tal, nunca teve nenhum caso, tá? Que o paciente usasse e tivesse irritação. Mas a bibliografia tem mostrado isso. Ainda há poucos estudos sobre a toxicidade dele, né? Mas se recomenda uma dosagem sempre mínima, a biossegurança e evitar o uso contínuo em crianças muito pequenas e gestantes. Então, também é um óleo que se recomenda esse cuidado. Tá? Eu, por exemplo, de canela, eu não posso usar de jeito maneira nenhuma. No ambiente ele me irrita. A última vez que eu fui tentar usar foi no escaldapés, foi uma gotinha e 2 minutos eu precisei tirar o pé, porque adormeceu tudo e ficou todo vermelho. Não posso usar. Aí uma alternativa que a gente dá, quando a gente quer usar o produto, por exemplo, porque a canela, ela, do meu ponto de vista, ela é insubstituível quando a gente quer a junção da vitalidade, recuperar força, com questões emocionais juntas. Então, quando a gente tem um quadro físico de debilidade, a gente tem aspectos emocionais que ajudam a manter essa debilidade, tá? Porque a canela é isso, né? A canela, ela tem um aroma bom, né? Que lembra também, para muitas pessoas, os estudos mostram memórias olfativas de infância, e é uma planta de força, né? Que consegue sobreviver à adversidade do frio intenso. Então a canela, então quando a gente tem a reação do óleo essencial, que é irritativo, uma alternativa que tem é testar a própria canela. Então, ou se puder ter acesso à planta, uma lasca, né, da árvore, ou comprar essa canela em pau, né, que vem em vidrinho, ou as próprias folhas ressecadas, e usar, por exemplo, em escalda-pés, em banhos, né, sem contar o chá, tá? Ou um pouco da canela no alimento, em substituição ao óleo. Tá? Às vezes a gente faz essa alternativa. E aí isso é muito importante, porque veja, isso está muito ligado à medicina tradicional chinesa. Então, assim, porque a aromaterapia é um recurso. Agora, a planta, né, e a estratégia é decisiva. Então, se não dá para ser pelo óleo essencial, porque ele é muito potente, às vezes vai irritar a pele ou pelo próprio olfato, a gente pode pegar a planta, o chá, enfim, tentar um outro caminho, ou trazer uma planta que tenha um poder também semelhante a esse que a gente deseja. Por exemplo, 2 plantas que têm um poder semelhante à canela, o cravo e o gengibre. Tá? Comer que nem a canela,
Não, Vai não vai ajudar? fazer o mesmo efeito, Não? porque aí o aroma a gente está falando sempre do viés olfativo, sistema límbico, né, regular a emoção e depois sangue, tá? Mas também não vai ser totalmente diferente, porque a gente vai ter uma metabolização gástrica, intestinal, pelo alimento, pelo chá, que também vai ser metabolizado no sangue, tá? Então vai trazer efeitos semelhantes, mas não com o mesmo. Pode Pois passar. é, como que a gente saberia, daí, tipo, quando usar uma terapia ou chá? Bom, como ela falou, nesse caso, se dá uma alergia, você substitui e Isso. talvez foi muito forte. Mas então, a princípio, quando é coisas mais, tipo, dores mais agudas ou crônicas, a princípio usa a aromaterapia, que é o ar mais rápido, é isso, né? Eu vou te responder assim, ó. Ver se eu consigo ajudar vocês a pensar sobre isso. Que é um exercício que a gente faz, tá? Quando que eu vou decidir usar um chá? Quando eu vou decidir usar o óleo essencial, o aroma? Se o que eu estou tratando, para mim é mais importante que ele tenha uma metabolização gástrica, alimentar, eu vou usar o alimento, o chá, não o óleo. Se para mim é mais importante ou prático, eu usar uma inalação, estimular a questão do sistema límbico, as memórias olfativas e também, e posteriormente chegar ao sangue, né, eu uso óleo. Tá? Se eu quero atuar numa dor, mas eu tenho certeza que essa dor, ela vem no quadro de desnutrição da pessoa. Falta de vitalidade, eu indico alimento. Se eu sei que essa dor está relacionada à questão articular e muscular, eu uso óleo essencial na massagem. Porque eu vou atuar sobre a camada de músculo e articulação. Então, esse é o olhar que vai estar definindo. Tá? E o legal das terapias integrativas é isso. Né? Porque as terapias só fazem sentido a partir da avaliação sobre o indivíduo. Né? É a mesma coisa assim, ó, para ajudar a refinar esse pensamento. Há um tempo atrás, vou dar um exemplo da Cris. Um tempo atrás ela estava lá fraquinha, não sei o que e tal, daí ela falou assim, eu fiz acupuntura em mim para ficar melhor. Eu falei, mas tu não devia fazer isso. Você está fraca. Porque você vai agulhar, às vezes ao agulhar pode ser uma gota de sangue, e uma gota de sangue é muita energia para quem está doente. Fraco. Uma gota de sangue? Qual é a gota de sangue que falta no momento que a gente morre? A gente não sabe. Mas a gente vai morrer pela falta de uma gota de sangue. Então, não se usa acupuntura quando você está muito fraco. Tem que utilizar alimento quando você está muito fraco.